Muito bem, hoje à noite nós vamos tentar concluir o nosso estudo sobre esta doutrina da soberania de Deus e queremos terminar então olhando a questão do valor, da importância desta doutrina da soberania de Deus. Em João capítulo 8, versículos 31 e 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto é, Jesus afirma aqui que aquilo que é verdade sobre o discípulo de Jesus Cristo é que ele permanece na palavra do Senhor. E por ela, então, o discípulo de Cristo é libertado. Uma das falhas grandes dos nossos dias é o desprezo pelas doutrinas bíblicas. Mas se pensar no livro de Romanos, por exemplo, os primeiros 5 capítulos de Romanos não tem nenhuma exortação ou uma ordem, só vem a partir do capítulo 6. E semelhantemente em Efésios, que nós estudamos há pouco tempo, os primeiros 3 capítulos são capítulos de doutrina, e depois é que vem as implicações disto. Hoje em dia, muito se substitui a exposição doutrinária por a pregação prática. Eu quero saber sobre a minha vida financeira, eu quero saber sobre como cuidar da minha família. E não é que essas coisas não sejam importantes, mas sem uma boa base doutrinária não tem o apoio do alicerce para poder compreender como é que se vive financeiramente, ou família e assim por diante. E a consequência da falta de doutrina, então, é que deixa a igreja doentia, enferma. Se não cremos, então, na inspiração plenária e verbal, nós deixamos de ter um bom alicerce para as nossas doutrinas e, diante disto, as igrejas, em grande parte, estão cheias de pessoas que, como Paulo disse a Timóteo, nos últimos tempos não vão suportar a sã doutrina. Então, as igrejas se enchem de doutrinas falsas. Naturalmente, quando a gente estuda a palavra, não é para a gente estudar só com o intelecto, mas com o coração também. Então, quanto à doutrina da soberania de Deus, é uma das doutrinas fundamentais. É por isso que nós estamos estudando sobre isso, dedicando esse tempo atualmente. A doutrina da soberania de Deus, por exemplo, estimula em nós a gratidão quando Deus nos prospera. Em vez de orgulho, eu tenho isso aqui porque eu, afinal de contas, eu merecia. Deus viu que eu mereço. Eu já ouvi essa frase aí muitas vezes. Né? Deus viu que eu mereço. E acaba sendo um orgulho pelo que tem. Essa doutrina também nos leva à paciência na adversidade, em vez de ficar com depressão ou desespero.
Oferece consolação no presente e um senso de segurança quanto ao futuro desconhecido. Nada então sustenta mais o crente no tempo da perseguição do que conhecer a soberania de Deus. E o fato é que nós vamos enfrentar cada vez mais perseguição, a não ser que Deus intervenha um grande avivamento. Não é que Deus não pode fazer isso, mas certamente nós caminhamos para muito mais perseguição. Então, vamos ver alguns pontos aqui quanto o valor da doutrina da soberania de Deus nas nossas vidas. Primeiramente, aprofunda nossa admiração pelo caráter divino. Aprofunda nossa admiração por quem Deus é. Em 1 Coríntios capítulo 8 e versículo 6, Paulo diz: todavia, para nós crentes em Cristo, há um só Deus e o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Se não tivermos o devido respeito pela sublime soberania de Deus, Ele nunca será honrado nos nossos pensamentos e nos pensamentos que nutrimos sobre a pessoa dele. E Ele não terá o devido lugar nos nossos corações e nas nossas vidas. Essa doutrina da soberania de Deus exibe a inescrutabilidade da sabedoria de Deus. Inescrutabilidade é a questão de algo que nós não podemos sondar, nós não podemos entender a sabedoria dele. Nós tendemos a avaliar um pedacinho pequeno da história e concluir que se Deus fosse Deus, não poderia ter acontecido aquilo. Ele é santo, mas permitiu que o mal entrasse em sua criação. Ele é o Deus de toda graça, mas nem todos participam desta graça. E estas coisas são mistérios, mas se são reveladas nas Escrituras, nós precisamos adorar o Senhor por aquilo que Ele diz que Ele é. Essa doutrina da soberania de Deus exalta a graça divina, que é um favor que ninguém merece. A graça então é livre, visto ser dada aos que nada de bom merecem, aos que merecem do contrário o inferno, e que nenhuma reivindicação possuem diante de Deus. Nós não podemos chegar a Deus e dizer: Deus, olha o que eu fiz, eu mereço isso aqui. Nós não temos esse direito. A graça de Deus então pode ser oferecida ao pior dos pecadores, mas já que é oferecida aos que não têm mérito, a graça é soberana. Isto é, Deus dá a sua graça a quem lhe apraz. Número 2, a soberania de Deus é o firme alicerce de toda verdadeira religião. Quando nós oramos, se não for segundo a vontade de Deus, nós pedimos mal. Como o Tiago diz, para esbanjar nos nossos próprios prazeres.
Número 3, a soberania de Deus repudia a heresia da salvação pelas obras. Em Provérbios 14, versículo 12, Salomão diz: há caminhos que aos homens parece direito, mas o cabo deles dá em caminhos de morte. E este é o caso quando se trata de a pessoa se esforçar e achar que merece a salvação. Dizer então, como alguns pastores dizem, o Senhor Deus está disposto a fazer a parte dele se você fizer a sua parte, é uma negação da graça divina. A salvação não é por o que nós fazemos. Declarar que Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos é repudiar a doutrina da soberania de Deus. O fato é que Deus ajuda os incapazes de ajudarem a si mesmos, que tentaram por repetidas vezes, mas sempre fracassaram. Preste atenção ao que Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículos 15 e 16, onde ele está exaltando a soberania de Deus na salvação. Ele diz: pois ele diz a Moisés, o Senhor, então, no caso, dizendo a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Você já ouviu alguém dizer: eu só quero que Deus me dê o que eu mereço? A minha resposta é: se tem uma coisa que eu não quero que Deus me dê, é o que eu mereço. E Paulo, então, diz aqui, bem claramente, que quando falamos em misericórdia, nunca, mas nunca a misericórdia é merecida. Aquele que reconhece Deus como soberano fará como o publicano em Lucas 18, que disse: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. O senso de total incapacidade é a principal condição necessária para qualquer conversão sadia. Nós precisamos reconhecer que nós só podemos ser salvos debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Número 4, a soberania de Deus leva a criatura a humilhar-se profundamente. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá o quê? Graça aos humildes. Ensina que a salvação é pela graça e que não vem de nós mesmos para que ninguém se glorie. Começamos, a Bíblia diz, mortos. O que o morto pode fazer a seu próprio favor? Nada. Né? Então precisa primeiramente que ele dê vida. Nós somos incapazes de dar essa vida eterna a nós mesmos. Pense em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Muita gente cita o 12, mas esquece que 13 é a continuação e é importante. Mas a todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Nós não podemos nos fazer filho dele. Ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais, estou falando de filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Só podemos nos tornar filhos de Deus Ele fazendo isto em nossas vidas. Mas se essa doutrina nos humilha, ela redunda ou resulta em louvor a Deus. Salmo 115:1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Quinto, a soberania de Deus confere um senso de absoluta segurança. Segurança é bom, né? Importante. Deus sendo infinito em poder, ninguém pode resistir aos seus decretos. Em Salmo 118, versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? É bom lembrar disto quando a gente está aí querendo ficar com medo. Né? O que o homem pode me fazer? O mais que ele pode fazer é me matar. E se o Senhor me salvou, para onde é que eu vou quando ele me mata? Eu digo, quando o homem me mata. Para estar para sempre com o Senhor. Em Salmo 56, versículo 3, em me vindo o temor, e de confiar em ti. Tenho como inimigos nós temos como inimigos o mundo e a carne, o diabo, mas em 2 Timóteo 1:12, Paulo diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, essas muitas perseguições que ele enfrenta. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é o quê? Poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Número 6. Oferece consolação na tristeza. Se nem um pardal cai por terra sem que Deus o permita, quanto mais as nossas aflições. O nosso Deus, além de ser infinito em poder, também é infinito em sabedoria e bondade. Eu tenho dito e repito aqui, nós estamos enfatizando a soberania de Deus, mas tem todos os outros atributos também que fazem parte e ao mesmo tempo que Ele é soberano. Na soberania dele, ele não é injusto. Na soberania dele, não é porque às vezes ele falta sabedoria para saber o que é melhor para a glória dele e para o nosso bem. Deus é por demais sábio para errar, por demais amoroso para provocar lágrimas desnecessárias em seu filho. Nos tranquiliza então saber que tudo está nas suas mãos quando adoecemos ou quando um ente querido morre ou qualquer outra aflição que venha. Número 7. Confiante na soberania de Deus, isto produz um espírito de eterna resignação. Pense comigo em Levítico capítulo 10. Nessa ocasião, 2 dos filhos de Arão oferecem um sacrifício com fogo estranho.
Adoração ao Senhor precisa ser do jeito que Ele mandou. E em resultado disto, Deus tirou a vida dos 2 filhos dele. Em Levítico 10:3, diz, e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Aí o versículo termina, porém Arão se calou. Uma situação difícil, mas Arão está resignado a confiar que Deus fez o que é certo, mesmo tirando a vida dos seus 2 filhos. Nós vemos Davi numa situação realmente até mais difícil do que este, em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 25 e 26. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos de Deus, Ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca com a sua habitação. Se Ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Davi disse essas palavras realmente quando ele tinha um filho, Absalão no caso, procurando matá-lo. E ele está confiante de que o Senhor sabe o que é melhor para fazer. Se Deus não está tendo prazer em mim, então que me leve. Nós não vimos a cruz e o que Deus fez por nós lá ainda. Desculpe, eu disse errado. Nós que temos visto a cruz e o que Deus fez por nós lá, ainda temos mais razão de confiar nele do que Davi tinha e do que Salomão tinha. A cruz foi necessário para a nossa salvação. Número 8, evoca um cântico de louvor. Eu sou um pecador como os demais, porque Ele me escolheu, porque Ele te escolheu, porque você é melhor do que o seu vizinho, você tem mais obediência ou alguma coisa assim. Não. Se eu não posso entender porque Ele me escolheu, eu posso adorá-lo por isso. Eu posso bendizer o nome dEle pelo que Ele fez. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Salvador. Não. Diz, devemos nos alegrar no Senhor. Como o Senhor que Ele é em todas as circunstâncias. Naquele momento que Paulo escreve isto, ele estava onde? Preso. Uma prisão em Roma. Preso injustamente. Preso por causa do seu amor a Cristo. E é nesse tempo, reconhecendo Ele como Senhor, que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Como é que nós podemos fazer isso? Romanos 8:28, um versículo que a gente conhece muito bem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Isto é, Deus faz com que tudo coopere
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E número 9, a soberania de Deus garante o triunfo final do bem sobre o mal. Talvez no nosso pedacinho da história, né? Nós somos só um pedacinho de 6.000 anos de história. No nosso pedacinho, pode parecer muito bem que o mal esteja ganhando força, né? Eu pergunto, você está animado com as coisas do jeito que vão ao seu redor durante os seus poucos dias de vida? Acho que não, né? Mas se olhamos para cima, é diferente. Em Efésios 1 e 11, eu incluo muitos versículos assim, eu sei que não dá para vocês caçarem todos, mas reforçam a verdade. Efésios 1 e 11 diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, e preste atenção o resto, daquele que faz todas as coisas conforme o seu querer. Eu digo, querer seu? Não. Conforme o conselho, a vontade dele. Olha a vida de José, lá em Gênesis. Ele teve coisas boas na sua vida. Ele foi o filho predileto do pai. Com isso ganhou uma capa muito bonita. Com isso também ganhou a raiva dos irmãos dele, não foi? Não por nada que ele fizesse, mas odiaram ele e quiseram matá-lo. Mas não mataram, mas venderam ele como escravo. E vendido como escravo, ele prosperou, né, cresceu para ser o chefe sobre os outros escravos. E aí a esposa convidou ele a se prostituir ou adulterar com ela. E ele disse: eu não posso pecar contra Deus assim. E em consequência disto, ele foi preso. Né? Não foi nada fácil para ele. Mas foi o meio de Deus levá-lo a se tornar o governador lá do Egito. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Nós podemos confiar nele. E 10º, oferece um lugar de descanso para o coração. Nós vivemos num mundo muitas vezes muito agitado, não é? Mas a soberania de Deus nos leva a descanso. Descanso que vem porque, além dele ser o Altíssimo, a Bíblia também ensina que ele desceu humildemente em amor, para levar sobre si mesmo o fardo das nossas culpas. Pense em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha a maneira que Paulo fala sobre as tribulações da vida dele. Nossa leve e momentânea tribulação. Pense bem no que Paulo passou, não é? Não foi pouca coisa, não. E ele chama leve e momentânea.
Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. O que são as coisas que se veem na sua vida? Hã? Talvez é cônjuge, ou filho, o carro, a casa. São as coisas que se veem. Hã? E Paulo diz, não atentando ou não dando atenção nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. Estivemos com um casal nessa semana e estavam falando de casamento ser para sempre. Eu disse, não, a Bíblia não ensina isso não. Casamento não é para sempre. O cônjuge morrendo, o que ficar vivo, como viúvo ou viúva, tem direito a se casar de novo. Né? Casamento não é para sempre. É até que a morte separe, no plano de Deus. Então, qualquer coisa aqui na Terra é temporal. O carro é temporal, a casa é... Tudo aqui se vai. Mas devemos estar com nossa atenção focado no que é eterno, o Senhor. Em conclusão, então, primeiramente, se Deus predestinou tudo quanto acontece, qual é a utilidade de nos exercitarmos pessoalmente na piedade? Em 1 Timóteo 4 e 7, Paulo diz a Timóteo, exercita-te, quer dizer, se esforce, né? Como quem está numa maratona aí, ou numa competição nas Olimpíadas. É naquela moleza lá nas Olimpíadas? Não. A questão é essa. Se Deus mandou que a gente fizesse assim, devemos o quê? Obedecer. Conscientes de nossa fraqueza, encontramos a nossa força no Senhor. Senão seremos como Pedro, que disse que embora que todo mundo negasse a Cristo e deixasse Ele, eu nunca o faria, Pedro disse. E o resultado foi o quê? Pedro caiu, não foi? E nós também cairemos se confiarmos em nós mesmos. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. O segredo do desenvolvimento do caráter cristão está em percebermos e confessarmos nossa própria incapacidade. E então, em nos dirigirmos ao Senhor em busca de ajuda. Se Ele ordena amai até os vossos inimigos, nós mesmos podemos fazer isso? No nosso poder? Não. Né? Podemos não andar ansiosos quando as coisas dão errado, na nossa própria força. E ao nos mandar não andar ansiosos e amar os inimigos, Deus está zombando de nós por exigir de nós alguma coisa que nós não podemos fazer? Agostinho, que viveu aí por volta do ano 1600 anos atrás, Agostinho disse,
Deus dá mandamentos, preste atenção aqui, Deus dá mandamentos que não podemos cumprir para que saibamos o que devemos pedir dele. Se ele manda fazer uma coisa que eu não posso fazer, é orar pedindo, Senhor, me ajude, que na minha própria força eu não consigo. Número 2, da conclusão, estou falando. Se Deus determinou antes da fundação o número exato daqueles que serão salvos, nós já estudamos isso antes, então por que preocupar-nos com o destino eterno das pessoas com quem encontramos, com quem nós temos contato? Por que pregar o Evangelho se Deus já predestinou todos os salvos antes da fundação do mundo? Crê que o homem tem a capacidade de crer em Cristo. Prega com muito zelo, mas descobre que poucos creem. E aí ele passa a pensar que talvez seria melhor ele se envolver em obras sociais ou humanitários. E assim deixa de pregar o Evangelho. Me lembro muito bem de um colega missionário, ele já partiu para estar com Cristo, mas ele falou da dificuldade dele passar 4 anos numa cidade lá no interior do Ceará, em 1960, uma cidade onde não tinha nenhum crente, fora ele. Passou 4 anos lá, não viu nenhum confessar a Cristo. E a dificuldade dele foi porque ele pensava que a salvação das pessoas dependia dele. Qual é o incentivo que Deus nos dá, então, ao servo desencorajado? Número 1, ele precisa aprender pelas Escrituras que Deus não está procurando que você converta o mundo agora, mas nesta época ele está construindo dentre os gentios um povo para o seu nome. Não é todos que vão ser salvos. Em Atos capítulo 15, versículo 4, diz: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Nós precisamos compreender o plano de Deus para esta dispensação atual. Deus não planejou salvar todos, planejou salvar alguns. Nós não somos os responsáveis pelos resultados, Ele é o responsável. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo diz... Você tem água aí, Adela? Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Hã? Em Isaías 55, palavras do Senhor diz que o Senhor Deus, ao a sua palavra ser semeada, fará com ela o que lhe apraz. Em João capítulo 10, versículo 16, Jesus falando diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. E aí, note o que ele diz. Essas outras ovelhas
ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Lá, quanto a elas ouvirão, tem um se ou um talvez? Não. Elas ouvirão, é certeza. E no caso, ouvirão aqui, não é só isso aqui e continuar vivendo rebelde, é ouvir e obedecer. Não fique desanimado se os bodes não prestam atenção. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Semeie a palavra. Antes de terminar, eu queria dizer uma coisa importante aqui. Nós temos enfatizado muito a soberania de Deus. E nós tínhamos que fazer isso, em termos de declarar quem é Deus. Mas entenda, a soberania de Deus não isenta as criaturas suas responsabilidades pelo que fazem. De capa a capa. Mesmo que a Bíblia declara que Deus é soberano, o homem é responsável pelas decisões que toma. Vai dar contas a Deus pelo que fez. Finalmente, então, ao estudar a soberania de Deus, é compreender que no plano de Deus, tudo é para ser feito para a glória, honra e louvor dele. Se lembrarmos de Cristo e o que ele fez ao vir a este mundo, sofrer e morrer, primeiramente se tornar um ser humano, que para ele era se humilhar muito, mas além de se humilhar, se tornando homem, foi até a cruz. E por isso Deus o exaltou sobremaneira, porque mesmo o objetivo de Deus lá na cruz foi a glória da graça dele. Que Deus nos ajude a andarmos compreendendo esta soberania do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tua bondosa mão para conosco durante este estudo sobre a soberania do Senhor. Que o Senhor possa devidamente usar isto para, como Daniel disse, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Diante da compreensão que o Senhor é soberano, que nós sejamos diligentes, ó Pai, na busca dos eleitos, pregando a Tua palavra, confiante que o Senhor vai salvar alguns. Mas compreendendo que o fruto não vem em resultado necessariamente do que nós fazemos, mas que é o Senhor que dá o crescimento. Pode ser que nós semeamos e outro venha e colha anos mais tarde. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não digo nisto nossa parte em termos de merecer a salvação, porque isto nós já recebemos sem merecimento nosso.
mas eu digo em gratidão a Ti pelo que tens feito por nós. E sendo nosso Senhor, é nosso dever estar semeando a Tua palavra. E assim nós suplicamos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.